Oi, gente, está começando o Flica na Rede, o programa de memórias da Flica, a nossa querida Festa Literária Internacional de Cachoeira. Eu sou Mira Silva, curadora da Fliquinha. Convido vocês a acompanharem a nossa jornada de lembranças tão afetivas e queridas. Durante todo o final de semana, vamos relembrar cada uma das edições da Fliquinha, parte infantil da Flica, que tanto nos orgulha por compartilhar o universo literário com os nossos pequenos leitores e leitoras. A Flica tem o apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. E é uma realização da Cali e da iContent. Mais cedo, a gente relembrou a estreia da Fliquinha num bate-papo com Cissa Fittipaldi, Naizinha, Cristina Dávila, dentre outros autores. Agora, a gente vai celebrar a Fliquinha 2014 no Flica na Rede, quando mudamos de espaço para um espaço maior, no Cine Teatro Cachoeirano, com um cenário lindíssimo, feito de origamis pela cenógrafa Renata Mota e sua equipe, que encantou a todos nós. Então, vamos juntos celebrar e relembrar a Fliquinha 2014? Ela escreve para a criança que ela já foi um dia. Exímia ilustradora e escritora infantil e juvenil. Ganhou o prêmio APCA por livros da coleção Contos e Lendas Japonesas e 2 prêmios Jabuti em 2 categorias diferentes. Ela nos visitou em 2014 e nos encantou pelo apuro de suas criações. Eu estou falando de Lúcia Hiratsuka. Seja bem-vinda, querida, aqui para nos contar sobre essa memória de 2014. Ai, muita saudade, Mira. Olha, é um prazer grande estar aqui. Fico feliz de falarmos novamente da Flica 2014. Foi um prazer enorme estar aí com vocês. Uma festa linda, e eu lembro muito bem de ter sido recebida, além das crianças, do público, por uma floresta de tsurus, que são os origamis, as dobraduras. Foi mágico. Você está lembrando do cenário da Flickr, Do cenário. que foram as árvores de origami. E uma curiosidade é que todas aquelas árvores, elas foram construídas com livros que foram danificados, Lúcia. Então, a cenógrafa Renata Mota pegou esses livros e construiu aquela linda árvore para enfeitar o nosso cenário. Mas tem alguma outra coisa que lhe chamou a atenção ali naquele ano de 2014, assim, em Cachoeira ou na Fliquinha, que você lembre, que você possa trazer para a gente? Eu acho que a cidade também, já chegando, né, tão mágico, aquele encontro, vários autores, a conversa que a gente teve e a interação com as crianças, né? Lembro de ter conversado, lembro de ter feito o sumiê, que é a ilustração, ali para o público, né? Perguntas das crianças. Eu acho que o que mais ficou foi isso. E também tive a oportunidade de assistir algumas mesas também. E eu lembro, assim, você falando aí dos seus desenhos, eu lembro como elas ficaram encantadas com você ali, com o seu traço particular, né? E todas elas, na hora que a gente abriu para pergunta, perguntaram sobre isso, né? Sobre a sua forma de desenho. E assim, e quando você fez acho que os 4 desenhos, eu lembro, e a gente sorteou depois, e essas crianças tiveram a oportunidade não só de ouvi-la naquele momento, mas também levar para suas casas um pouco da autora, né? Através do seu desenho. E isso, para mim, ficou muito marcado, porque elas ficaram super encantadas de verdade, não foi? Você se lembra desse momento?
Eu não lembrava tanto do sorteio, você que me lembrou, mas eu lembro que eu pensei em levar alguma coisa que fosse muito minha e que fosse uma técnica também que as pessoas, eu imaginei que não conhecessem tanto, que é o sumiê, a pintura gestual, a base de sumi, que é a tinta de fuligem vegetal, e o pincel japonês, né? E é uma técnica que, depois disso que eu lancei mais livro usando a ilustração como sumiê, mas eu acho que essa técnica eu demonstrei ali na hora e depois sorteamos, foi isso. Uhum. Eu estou aqui, assim, para o público de casa. Não sei se foi esse livro que você apresentou naquela época, Tantos Cantos, né? E eu acho que eu E, levei alguns livros e um deles foi o Tantos Cantos, que tem a ver também com a minha memória de infância, que eu acho que eu presenteei você com esse livro. exatamente. Eu tenho ele aqui, ó, gente, autografado por Lúcia, é, de 2014 aqui, para Mira. Foi muito bom conhecê-la em Cachoeira. E um desenho aqui, um pássarozinho feito por Lúcia, que é uma escritora e uma ilustradora, né? Primeiro como ilustradora, né, Lúcia? Depois é que veio a escrita, foi assim que aconteceu na tua vida, na tua vida? Mas acho que acontece meio junto. Eu gosto de contar histórias com palavras e, e a ilustração, a palavra e a imagem. Uhum. Então, eu queria te perguntar uma coisa, assim, como se fosse uma criança, né? Tá. Assim, vamos dizer que a gente está no palco da Fliquinha e eu estou vendo você desenhando lá e eu te perguntaria qual a importância para você, né? A gente está numa cidade muito que tem uma cultura baiana e brasileira muito forte, né? Você vem de uma cultura japonesa, né? E vive aqui no Brasil. Qual a importância para você de trazer esses traços da tua cultura para a tua literatura, para os teus desenhos? Na verdade, a minha avó é que é japonesa, né? Mas eu sou nascida no Brasil, brasileira. E o que me identifica, eu acho que é essa mistura, um pouco desse lado caipira, né, do interior, de alguém que nasceu num sítio, ouvindo as cantigas, ouvindo o canto dos pássaros e misturando uma técnica e esse lado oriental, ou melhor, da cultura japonesa, mas é uma mistura disso tudo, que eu acho que é uma forma de a arte para mim é uma forma também de uma busca de uma identidade, né? Encontrar alguma forma de eu me expressar e de contar essas histórias que faz parte de mim, que faz parte da minha infância, que tem a ver com as emoções. E eu acho que vai um pouco por aí. Ah, que bom, Lúcia. Primeiro te ver de novo, né? Assim, de forma virtual. A gente sabe nesse momento que para a gente tem sido especial e particular, né? Infelizmente a gente não pode estar presencial. Eu não sei como é que tem sido esse momento para vocês, escritores, que têm esse contato direto com os leitores, né? Eu não sei como é que está sendo para você isso neste momento. Olha, eu acho que quando a gente não tem essa possibilidade de viagem, é que a gente sente o como esses eventos nos trouxeram alegria. E relembrar disso também é uma outra alegria, né? Então eu torço muito, eu fico feliz que a Flica resista, mesmo que virtualmente, com uma esperança de que em breve retomaremos, né? E que a literatura está sempre presente, a arte está sempre presente, a poesia, de alguma forma, e continuamos criando. Acho que isso que, porque trabalhamos com uma paixão, né? Estamos sempre unidas por essa paixão. Então, eu acho que isso nos faz seguir adiante, com muita Seja, esperança. seja presencialmente ou seja virtualmente, que a gente Exato, continue seguindo adiante, guiados pela nossa paixão. É isso mesmo. com Obrigada, viu, certeza. querida, por ter vindo aqui hoje, mesmo virtualmente, para a gente bater esse papo e relembrar dessas memórias tão importantes para a nossa Flica, para a nossa Fliquinha. Muito obrigada e parabéns pela iniciativa.
Então, super abraço, foi um prazer enorme te revê-la e deixo um abraço a todos. Olha só, gente. Ela se iniciou no ofício de escritora quando contava histórias para crianças na Escola da Vila, em São Paulo, a sua cidade natal. Em 2014, ano que esteve conosco, lançou 3 das suas dezenas de livros publicados. Ela também é tradutora e, além de escrever, é mentora de jovens escritores. Estou falando de Heloísa Prieto, que esteve aqui com a gente em 2014. Heloísa, conta pra gente aí que memória você guarda aí na sua caixinha sobre esse nosso encontro aqui nessa época, em Cachoeira. A memória não podia ser mais linda, né? E ela é tão linda, tão forte, que esse ano, assim que as coisas estiverem mais tranquilas, eu quero voltar aí para fazer uma visita com calma, porque a cidade ficou marcada para mim no coração, assim, sabe? Então eu quero passear aí de novo. Nossa, a paisagem da cidade é maravilhosa, né? E eu sou neta de baianos, né? Minha mãe era muito ligada à Bahia. Então, quando eu reencontro, que eu sou Heloísa Braz de Oliveira Prieto, e o lado Braz de Oliveira é baiano, né? Então, quando eu volto, assim, toda vez que eu vou para a Bahia, eu não quero ir embora. Eu fico deprimida de ir embora, é como se eu estivesse em casa, né? Então, eu me prometi, eu falei, olha, a hora que acabar, que a gente puder viajar, minha filha, eu vamos tirar uns 20 dias para ficar, para ir para a Bahia, né? E essa passagem foi maravilhosa, né, pela Flica. Foram 2 momentos, né? Um momento super especial com as crianças. Eu fiz uma contação de histórias e depois nós fizemos uma atividade interativa, né? E normalmente, quando eu pergunto assim para as crianças, alguém quer me contar uma história, quer improvisar, falar alguma coisa, tem um tempo de demora, assim, uma certa timidez, né? Mas aí tinha fila de criança e era uma mais talentosa que a outra, um vinha, cantava, dançava, o outro recitava um poema, eram amorosos, tu vinha me abraçar, entendeu? Então foi muito emocionante, foi muito único para mim aquele momento, né? E o outro momento que nós tivemos foi à noite, né, com os educadores, e novamente eu tive uma sensação muito forte de troca de pessoas que estão ligadas à contação de histórias, né? Porque eu vivo em São Paulo, e embora as pessoas lutem muito, né, para preservar o ato de contar histórias, eu sinto que ele não é tão natural quanto é na Bahia. Por exemplo, minha mãe me contava muitas histórias. A gente fala assim, eu comecei a escrever contando histórias para criança, mas eu contava as histórias que eu via da minha mãe. Todo lado baiano, meus tios, meu avô, sentava na mesa e contava história, caso, né? Então eu tenho essa voz dentro de mim. E quando eu tive conversando com os educadores aí, foi muito forte, né? Porque o pessoal conhecia as estruturas, conhecia as narrativas, foi uma troca assim de um nível, sei lá, pós-doutorado, assim, né? Mas de uma vivência, não era apenas a teoria, mas também pessoas que viviam muito próximo à tradição oral. Então foi completamente especial, né? Fora o lugar onde eu fiquei hospedada, né? Fora os meus colegas que estavam comigo, e foi tudo muito emocionante, foi mágico mesmo. É engraçado, você está falando de um momento que é o momento da formação que a gente proporciona na parte noturna da Fliquinha, né? Para professores, coordenadores de escola, pais e público em geral. E é sempre um momento realmente marcante da programação. E você falando sobre isso, a gente traz agora, que para você aqui, que eu falei que era uma surpresa, a surpresa é um encontro seu com a professora, né? A professora é Maria Dayubi. E eu acho que ela esteve nesse curso de formação lá nessa época. E hoje ela vem falar para você aqui, contar para a gente um pouco como foi. Prazer revê-la. Que presente maravilhoso poder estar aqui revendo você, participando desse momento, dessa lembrança lindíssima que a gente não esquece jamais. Na época, inclusive, eu estava atuando como coordenadora pedagógica. Sou professora, mas estava como coordenadora acompanhando o grupo. E tive o prazer de estar com você nos 2 momentos,
com as crianças e na noite de formação. A das crianças foi assim, encantador, porque na época que você veio, em 2014, o Colégio Sacramentinas, na época, estava trabalhando com o seu livro, A Princesa que Não Queria Aprender a Ler. E aí foi aquela alegria quando soubemos que você estaria aí. Eu corri atrás da produção para trazer as crianças para vir falar com você, trazer algo do livro, que estava assim, era um projeto que sempre no mês de outubro nós costumávamos realizar projetos de leitura. E aí, quando souberam que você viria, que era autora do livro que estava sendo trabalhado, foi aquela festa. E aí, você realmente assim, muito meiga, carinhosa com as crianças. E quando você disse que abriu o espaço para eles contarem, cantar, aí um aluno nosso, ele foi contar para você a experiência do livro. Aí ele fez uma cartinha para você. Lembramos que você autografou de alguns que participaram ali contigo. Foi assim, muito, muito, muito rico o momento. Eu não esqueço nunca. E a sua gentileza para conosco da equipe, das professoras, a mim enquanto coordenadora, foi assim, ímpar. Até hoje eu trago esse momento comigo sempre. E à noite, na formação, pela mesma forma. Aí nós viemos em grupo com as professoras para ouvir, que a gente trocou essa experiência. Aí fiquei muito contente com você, assim, foi algo de pós-doutorado. Imagine, nós aqui querendo aprender, beber da tua fonte. Você passou muitas experiências dessa questão da contação de história, do seu trabalho na Escola da Vila. E lembro que minhas professoras saíram assim encantadas, cheias de prazer, de motivação para fazer esse trabalho de contação, que é algo, como você diz, muito forte na cultura aqui de Cachoeira, né? Nós já havíamos participado de um curso de contação de histórias aqui no Hansen, na Casa de Barro, e foi assim maravilhoso. Eu tenho isso guardado no meu coração e fiquei assim super feliz em poder estar aqui de frente com você, querendo que você volte o mais breve possível para nós aqui em Cachoeira. Bom, mas precisamos combinar, né? Que engraçado, porque, olha, faz uma semana que eu decidi que eu ia que seria assim, onde nós vamos passar as férias, né? Então, nós vamos fazer uma visita. E muito legal, né, que aconteceu essa confluência. Muito lindo mesmo. E A Princesa que Não Queria Aprender a Ler é um livro dedicado ao meu tio Pascoal, que era irmão da minha mãe, e que justamente era um grande contador de histórias, e foi o tio que me deu meu primeiro livro, e ele tinha uma compreensão, assim, do meu jeito, meio DDA, né, na época não se falava isso, dizia, ela não para quieta, tudo mais, eu sempre fui muito agitada, né, e ele entendia isso, e ele me acalmava, ele tinha um jeito calmo de falar. Então, esse livro foi muito especial para mim, o livro que eu dediquei para ele ter sido o livro escolhido aquele dia, né. Foi como se fosse uma junção da Bahia, né? Os caminhos da Bahia todos se cruzando para benzer meu coração mesmo, né? Para me dar alegria e tudo. E eu achei que, assim, os educadores, eles tinham já uma intuição muito forte, né? Do que é a experiência de narrar. Que às vezes você não encontra, hoje em dia a gente tem, é muito bom toda coisa virtual, senão a gente não estaria aqui, né, conversando, é maravilhoso, mas a gente não pode esquecer da voz, a voz não eletrônica também, né, a voz humana, tal, o carinho do livro aberto, a criança do lado, né, e eu achei que foi uma troca de vivências para mim, na verdade, porque vocês tinham muita experiência dessa tradição, né, e é uma tradição que não pode morrer, porque ela nasceu com a humanidade e tem que permanecer até o fim dos dias, porque a contação de histórias é aquilo que nos confere dignidade, identidade e esperança, né? Obrigada, professora Maria Daiube, pelo seu depoimento. Emocionante, né, não, Heloísa, a gente ouvir isso aí depois de tantos anos e está marcado na memória dela, está marcado na nossa memória. Eu te agradeço, querida, por compartilhar aqui esse momento com a gente também, as suas memórias, e a gente juntar todas essas memórias e contar uma nova história, que é isso que a gente está fazendo, que você acabou de falar aí, né, não? Com certeza. Muito lindo. Obrigada, viu, Elô, pela sua participação aqui. É muito grata mesmo por compartilhar esse momento conosco. A gente espera realmente que você venha rápido para cá e que você nos visite logo, logo, tá bom? Pode deixar.
Em breve a gente se vê pessoalmente, quem sabe, né? Vamos torcer para dar tudo certo. E eu quero muito atravessar a serra e chegar aí perto de vocês e abraçar todo mundo. Tem que rimar. Ele ensina sobre o cordel as crianças interessadas em aprender a inventar versos para essa valorosa arte nordestina. Cantor, compositor, músico, educador, escritor, curador da FLIU, multiartista e ativista, este é Maviael Melo. Conta aí pra gente aquela sua memória da Fliquinha 2014. Eu estou aqui no cenário da FLIU para falar de uma memória, de uma lembrança da Fliquinha de 2014, de uma oficina de cordel que eu fiz para crianças naquele ano. E aí me remete essa memória daquele cenário belíssimo que envolvia e que integrava não só as crianças e os adultos que ali participavam. E para mim foi uma experiência nova, porque fazer oficina para criança é diferente de fazer uma oficina de cordel para jovens, porque as crianças elas não têm papa na língua, né? Elas falam tudo que vem à cabeça. Isso é bom porque a gente acaba se divertindo, ao mesmo tempo que às vezes também a gente não consegue passar para elas algumas informações pelo tempo de cada uma delas das percepções. Mas é importante, assim, eu estou falando aqui gravando aqui do cenário da FLIU, porque a FLICA é uma referência para as grandes festas literárias da Bahia. Acho que a FLICA é a mola propulsora que, a partir dela, tantas outras festas literárias e feiras acontecem na Bahia hoje. A FLIU é um exemplo disso. A FLIU descende, né, da FLICA, de certa forma, porque foi uma inspiração para quem pensou e para quem acreditou que poderia fazer a FLIU. Então é uma memória boa, essa de falar da minha participação na Fliquinha daquele ano 2014, e a partir daquele momento também eu comecei a trabalhar outra forma, outra pedagogia, outra metodologia nas oficinas de cordel para criança, a partir daquele encontro ali em 2014. Então é isso. É bom lembrar, é bom falar das coisas que marcam a gente, que marcam as coisas que a gente gosta de fazer. Então, é isso aí. Ela é gaúcha de nascimento, baiana em muitas das histórias contadas em mais de uma dezena de livros publicados. A doutoranda e mestre em educação pela UFBA criou o projeto literário Alfabetizando a Emoção e tem um canal no YouTube dedicado especialmente à literatura infantil. Vamos conversar agora com Sandra Popoff e trazer um pouco das suas lembranças de 2014 aqui na Fliquinha. Sandra, seja bem-vinda. Bom dia, querida. Bom dia, tudo bem, Mira? Que alegria estar aqui revivendo essa alegria de 2014, não só de 2014, porque todas as edições da Flica foram maravilhosas e as lembranças são sempre muito boas. Me diga aí o que é que você lembra em especial da sua apresentação em 2014. Olha, o primeiro impacto que eu tive foi aquele visual lindo, porque vocês criaram algo muito, muito bonito naquele palco, a árvore, enfim, tudo muito lindo, que encanta, que traz para o imaginário da criança e da criança que existe na gente um mundo de fantasias, de possibilidade. Então, meu primeiro visual assim, foi o encanto, né? Aquela chegada. E depois, as crianças. Eu amo contar história porque ninguém pode enganar a criança. A criança é muito inteligente, porque ela não pensa só com a cabeça, né? É com o coração, é com a alma, e ela vai sabendo o que é verdade. Então, quem conta a história
entra justamente nesse universo da criança, que é o universo da imaginação, mas a imaginação com verdade. Então, poder estar com as crianças, contando as histórias, interagindo com elas, é sempre muito bom e foi uma oportunidade maravilhosa para mim. Eu amei a interação com você também, maravilhosa, recebendo os autores, foi tudo muito bom. Tem algum momento especial aí na tua memória que você lembra? Eu estou aqui catando aqui na minha, porque assim, foram tantos encontros ao longo dessas 7 edições, né? E eu fico lembrando assim, Sandra, como foi, né? Como é que foi a interação dela com o público? Teve alguma criança que te chamou a atenção? Alguma situação? Conta pra A gente. gente foi uma criança, especialmente um menino que interagiu com a gente, foi para o palco, porque eu contei a história da galinha Zulê, que é a galinha reluzente, a galinha que não gostava da cor, mas não sabia que as suas penas brilhavam e que ela participava de um lindo espetáculo da vida. E aquilo, sabe, mexeu com das crianças, foram lá, a criança me abraçou você, foi muito gostoso. E também esse aqui, que é o meu best-seller, a contação do Todo Leão Precisa Ter um Sábio Coração, que as crianças sempre participam, né? Elas interagem como se fossem um leão, então foi muito gostoso. Eu contava a história e eles faziam o rugido do leão, muito gostoso também. Ô, Sandra, você. E essas contações a gente não faz só, né, Mira? A criança responde, é um sorriso, é a participação dela, é a resposta, e a história vai se construindo. Você tem um canal no YouTube, né? E a gente está vivendo esse momento, né? Que é um Sim. momento de distanciamento. E eu acho que esse canal seu já existia desde antes da pandemia, né? Sim, Como é. é qual é a avaliação que você faz assim desse momento e do antes que você contava para um público que conhecia você, ia no seu canal, mas hoje não. Hoje todas as pessoas, pais e mães, terminam procurando a internet atrás de um canal, de Isso alguém é. que possa suprir a falta da escola física nesse momento, possa distrair também as crianças que estão mais tempo em casa. Como é que tem sido para você essa experiência? Olha, eu tenho, é engraçado, porque eu tenho um canal já há um tempinho, mas eu tenho feito muitos vídeos assim particulares, entendeu? É uma escola que me conhece e pede, grava um vídeo porque eles estão meio desanimados, eles estão assim, e eu gravo exclusivamente para aquelas crianças, para aquele grupo de criança, ou a criança que recebeu um livro meu, então vai um vídeo meu muito um a um, porque a criança também em casa está sofrendo, né, de ter que ter aula nessa emergência, que é um ensino remoto, às vezes não tem condições de ficar, né, assistindo, fazendo aula, seja assíncrono, seja assíncrono. Então, eu estou nessa pegada de falar o nome da criança, de dar um recadinho particular. Mas, claro, tem o canal também. Mas as pessoas estão, como sempre, necessitando desse olhar um a um, desse abraço que não pode ser dado, mas esse recado ao coração, né? Então, o meu projeto se chama Alfabetizando a Emoção, justamente porque eu acredito que é a emoção que tem que ser trabalhada em primeiro lugar. Porque a questão do ensino, eu pesquiso didáticas criativas. E o que eu vejo sempre é o seguinte: se não ativar o desejo de aprender, se não fizer brilhar o olho para a aventura do conhecimento, não adianta jogar nenhum conteúdo. Então, no imaginário também, na literatura, na contação da história, tem que capturar aquele momento, né, que a criança embarca e sai nessa aventura junto, na contação, na leitura, tá? Então, eu estou muito assim, fazendo, não tanto engraçado, nem tanto no canal, mas em particular. Amanhã mesmo, né, tem uma escola pública que vai começar a interagir com os alunos e já me pediu para gravar um recadinho.
E esse é o papel do escritor também, né? Nesse momento, que é um momento especial, que vem o desânimo na criança e é natural, porque a criança quer interagir com outras crianças em ambiente presencial, de trazer, quem sabe a gente imagina, né, que esse momento a gente pode ressignificar com alegria, com aventura, com alguma coisa diferente. Outra coisa que eu gosto, Miriam, é inventar história juntamente com a criança, né? Eu jogo uma ideia, começo e eles continuam, um dá ideia aqui, outro ali. Isso é muito gostoso. Eu já fiz em hospitais, até no Martagão, nas salas de educação especial, né, pedagogia hospitalar. Assim, um grupo de crianças que está lá para fazer um tratamento que é um tratamento duro, difícil, e aí eles embarcam nessa história e começam a criar junto comigo, e é muito gostoso. Então, é momento de se reinventar, mas sempre com esse olhar bondoso na necessidade da criança hoje, da criança que está passando essa pandemia, e também da criança que existe dentro de nós, né? Todos nós temos que cuidar da nossa criança. Quando a É, criança morre, os sonhos vão embora. Não tem mais esperança para viver. E o que mais a gente precisa agora é o quê? É força, esperança, é sonhar com algo melhor, com algo que vai ser positivo, vai ser de crescimento nesse momento difícil, né? Para todos, para com todos. certeza, Sandra. E assim, você falou uma palavra que é muito importante. Vamos ressignificar, né? Todo mundo junto, né? Pais, professores, escritores, todos juntos conseguiremos sair desse Isso, momento mais fortes, né? Apesar de isso. tudo. Eu queria te agradecer por essa participação aqui, trazendo as tuas memórias, né, desse momento que vivemos juntas. Esperamos viver muitos outros Isso. momentos em breve. Um beijo Sim, grande e sim. obrigada por tudo, Eu viu? quero, eu quero agradecer muito por esse convite e pela ideia que vocês tiveram de resgatar esses momentos, de resgatar esses profissionais, né? Porque muitos profissionais da arte estão assim, sabe? Esperando que coisas aconteçam e vocês têm o poder de fazer isso e fizeram de uma maneira linda, estão fazendo de uma maneira linda, como sempre fizeram, né? Então, muito obrigada. Eu quero agradecer à Bahia, porque eu tenho uma gratidão muito grande. A Bahia me acolheu e me dá condições de trabalhar de uma maneira bonita, de uma maneira que me agrada, que uma maneira assim que fica como algo, uma missão que foi cumprida. Então, muito obrigada a todos, obrigada a vocês, obrigada pelo convite. Crianças, vamos contar histórias. Um beijo. Lucas, o protagonista de Fala Menino, nunca disse uma palavra. Mudo. Rafael é cego. Mirela é surda. Mateus é autista. Esmolinha e Diogo são crianças de rua. Todos personagens de Luiz Augusto, que buscou discutir o preconceito e a aceitação às diferenças. A responsabilidade social era uma preocupação constante do criador. Esse quadrinista soteropolitano, ilustrador e contador de história de texto próprio, que nos deixou muito precocemente, em 2018, vítima de um infarto. Não sem antes receber o reconhecimento do público, incluindo a sua participação aqui na Fliquinha 2014. E da crítica, ele recebeu o HQ de melhor livro infanto-juvenil em 1997 e um prêmio internacional da Unicef em reconhecimento a seu trabalho em 1999. Valeu, Luiz Augusto. Muito obrigado por ter nos permitido refletir sobre o preconceito e respeitar ainda mais as diferenças.
Bom, gente, a nossa festa não seria possível sem o suporte dos nossos patrocinadores e apoiadores. Em 2014, a Flica teve o patrocínio da Oi e da Coelba, através do Faz Cultura, Governo da Bahia e também da Petrobras e Governo Federal, com o apoio da Prefeitura de Cachoeira, Enseada, Sebrae, Bahia Tursa e Secretaria do Turismo do Governo da Bahia e o Oi Futuro. Nós, os realizadores Cali e E-Content, agradecemos e celebramos esse suporte fundamental na história da Flica e da Fliquinha. E para você que está se conectando com a gente neste momento, esse é o Flica na Rede, uma série de programas especiais com a memória da primeira festa literária da Bahia, a Flica, um patrimônio de Cachoeira para o mundo, a festa mais charmosa do Brasil. E a gente está na torcida para que a vacina chegue logo para todo mundo e a pandemia passe, para que você possa vir até essa joia do Recôncavo e aproveitar a experiência da Flica nessas ruas históricas de Cachoeira com toda a sua família. Ele é paranaense e mora na Bahia há muitos anos. Astrônomo, montanhista e amante de história, literatura e geografia. Trabalha com educação e divulgação da astronomia, ministrando palestras e observações do céu ao ar livre. Vamos ouvir agora as memórias de Fernando Munareto sobre a Fliquinha 2014. Eu participei da Fliquinha em 2014 e foi uma experiência muito legal, desde o primeiro contato com a curadoria até o momento do evento propriamente dito. Quando eu fui a Cachoeira, encontrei uma cidade repleta, colorida, as pessoas num ritmo de muita alegria, de paz, de harmonia. A produção nos recebeu, nos conduziu até o local onde, no meu caso, eu realizei uma palestra sobre astronomia. Foi uma palestra interativa, ilustrada, num ambiente adequado, onde eu encontrei a criançada bastante motivada, tudo que havia sido combinado foi entregue. Haviam também participantes adultos, professores, escritores, e tudo se deu debaixo de uma linda árvore de papel gigante, de onde pendiam centenas ou milhares de grãos de papel. O grou é uma ave que também é o nome de uma constelação. E foi naquele ambiente adequado que eu pude fazer o que eu mais gosto de fazer, que é falar sobre as estrelas, sobre o sol, sobre a lua. Certamente ter participado da Fliquinha foi uma experiência profissional gratificante, que eu guardo com muito carinho na lembrança. Extremamente talentoso nas ilustrações e na computação gráfica. Ele é artista em tempo integral, arte profissão que exerce aqui em Cachoeira. O que ele mais gosta de fazer é criar sem parar. Pois bem, Ato Sampaio, qual lembrança da Fliquinha 2014 você tem aí para nos contar, hein? Tem algumas lembranças que vêm, mas assim, marcam mais. Para mim, logo de cara, o encantamento das crianças de ver o desenho sendo feito ao vivo, né? Que, assim, isso é uma coisa que eu já dei aula, né? Já dei aula antes, já dei aula em alguns lugares, em alguns projeto social e tal, e evento de pintura, de arte na faculdade. Na minha faculdade que eu fiz comunicação na UFBA, né? Jornalismo, FACOM. Então, assim, sempre é uma experiência mágica, né? Quando as pessoas veem um desenho sendo feito ao vivo. Tem uma coisa assim, sabe ver a imagem surgindo, né? Elas ficam acompanhando. Então, assim, é sempre bom para quem desenha ver a reação, e criança, principalmente, né? Que é bem espontânea. É uma coisa bem legal de ver, né? Assim, o encantamento, assim, sabe? A gente sempre fica pensando que quantos daqueles ali podem
virar escritor, desenhista, né? Assim, o que aquilo desperta neles, né? Porque eu mesmo comecei assim, né, a desenhar, né? Meu pai é ilustrador, então dentro de casa ele tinha um ateliê, eu e meus irmãos, a gente desde pequeno via ele trabalhando ao vivo, então acho que nada se compara com você ver um artista fazendo o seu ofício ali ao vivo, sabe? Ao vivo e a cores, você sente, tem aquela aura como falam na faculdade de comunicação, a aura do espetáculo, né? Sim. Da irreprodutibilidade técnica, né? Tipo, como você vê um músico tocando ao vivo, né? Um dia que você vê uma apresentação de um músico, ninguém nunca mais viu, assim, é única, né? Tipo, ele pode tocar de um jeito, uma certa interpretação que não vai se repetir. Então, desenho sendo feito, ou qualquer coisa, né? Escultura, dança, tem isso, né? Essa mágica de um ritual coletivo ali, onde a coisa está sendo criada e inclusive a energia do lugar, digamos assim, o clima, o sentimento, o astral das pessoas influencia no resultado, né? Porque o seu artista, quanto vai se empolgar. Então, assim, o feedback de energia, né? Tipo, você vê e fala, pô, sabe, a gurizada, desenha isso, desenha aquilo, sabe? Eu lembro, tipo, uns guris falaram, sabe, faz um sapo. Eu falei, tipo, eu meio que, você lembra disso? Eu abri para eles falarem assim, tipo, a gente fez uma sabe, competição, tipo, né? Você lembra que a gente fez uma competição para eles dizerem qual desenho a gente pegou? Vamos escolher a melhor ideia, né? Para Atos fazer aqui. Você lembra, Atos? E aí a gente fez uma competição entre as crianças, assim, deles falarem assim, o que é que eles queriam que Atos desenhasse. E aí um falou que era um sapo. Descreve aí, Atos, como é que ele falou? Então, e isso que é legal, assim, a gente deixou em aberto, né? Foi tipo uma brincadeira, né? Para uma forma de tornar mais interativo. Aí a gente falou assim, sabe, cada um sugeriu um pedaço um elemento do desenho que seria feito, né? Da composição. E aí um guri, tipo, desenho um dragão, outro desenho sapos, chovendo sapos. Aí eu fiz um dragão soltando fogo numa chuva de sapos, né? Tipo, coisa totalmente louca, mas que é fantasia, né? Pode muito bem ser um conto de fada, sabe? Sobre uma chuva de sapos que deu no reino, pode ser tantas coisas. E me lembro bem, assim, né, disso, o quanto os guris se empolgaram, né? E alguns até, eu também quero dar uma ideia e tal. Aí começa a ficar bem intenso. E aí que é legal que você falar, é bom, né? Que, tipo, se empolgaram, funcionou, né? Porque acho que o objetivo, né, de uma coisa desse tipo, esse lado da divulgação da literatura entre crianças, tem muito essa função, né, de despertar as crianças, sabe, para o encantamento com a literatura, com gostar de ler, com o fomento, sabe, a produção literária do país e tal. Então, isso é sempre o que a gente mais quer ver, né? Eu lembro também que teve uma coisa bem nesse clima, que foi, né, já que você perguntou, que eu lembro, depois teve uma palestra com um astrônomo, ele mostrando uma coisa do planetário, não sei se você lembra, né? Oi, lembro. Um Fernando Munareta. E aí, bem legal também, sabe? Os guris super encantados e tal. Então, assim, eu acho que a função é essa, né? Despertar o interesse e a paixão pela produção literária, sabe? Pelas histórias, pela imaginação, estimular a imaginação, né? Das crianças e tal, que essa idade é o que elas mais precisam. Estímulo à criatividade, à imaginação, enfim, né? Tem assim, é uma coisa que parece muito, às vezes, sem utilidade, o quanto as crianças brincam de fingir, sabe, de faz de conta, de teatro, de criar personagens, criar histórias. É uma coisa que para muita gente parece assim, uma coisa assim, tipo, apenas, tipo, sem finalidade, né? Mas, assim, tem uma finalidade muito grande, que é a seguinte: se você olha em qualquer espécie, isso, assim, é um pouco de coisas que eu já vi e de observações minhas, né? Mas, assim, se você observa em qualquer espécie, todos os filhotes de uma certa espécie, eles ficam praticando aquilo que eles vão fazer quando eles são adultos, entendeu? Então, se você olha filhotes de tigre, eles ficam brincando, dando patada um no outro, sabe? Cachorro e tal.
essa coisa de ficar criando histórias e personagens, são filhotes de seres humanos, exercitando o que eles mais vão usar quando forem adultos, sabe, a mente, entendeu? O raciocínio, tá entendendo? Articular o raciocínio. Então, assim, é uma espécie de prática, né? E as pessoas às vezes acham que não tem finalidade, mas a brincadeira, o lado lúdico tem uma finalidade muito forte, né? Que é de as crianças exercitarem o intelecto e criarem uma desenvoltura, sabe? Assim, Sim, com 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 certeza. a E assim, articulação de ideias e tal. sim, eu tenho certeza, Atos, que assim, foi uma das participações desses anos de Fliquinha que ficou na memória das crianças, porque elas ficaram muito excitadas ao vê-lo desenhando no computador. E o menino que estava do teu lado, ele fez um comentário para mim que eu não esqueço. Ele falou: pô, ele fez exatamente o que eu imaginei. Ele leu meus pensamentos. Então, eu só queria realmente te agradecer por vir aqui hoje e compartilhar essa memória que foi tão marcante, tão importante para a gente nesses anos de Fliquinha, viu? Muito obrigada. Para mim, né? para mim, só um comentário. Para mim também foi bem legal de ver aquilo, porque, assim, no sentido do Cine Teatro de Cachoeira, vendo ele em atividade, sabe? Porque quando eu era guri, eu assisti filme naquele teatro, então é muito bom você ver, sabe, o espaço sendo utilizado de uma forma legal e tal. É uma coisa bem empolgante. É isso mesmo. Se eu Obrigada. falei, eu falo um pouco rápido, às vezes, espero que tenha ficado claro. Obrigada, viu, Atos? Um abraço, querida. Valeu, Miriam. Valeu. Este é o Flica na Rede, o programa especial de memória da Fliquinha 2014. Nesse final de semana de intensas emoções e lembranças. Então, fica ligado aqui no nosso canal no YouTube, que logo mais a gente vai ter mais 2 programas, relembrando a Fliquinha 2015, às 15 horas, e a Fliquinha 2016, às 17 horas. Todos com grandes nomes da história da Festa Literária Internacional de Cachoeira. E agora vamos relembrar outras atrações que fizeram parte da programação da Fliquinha 2014. Tivemos o lançamento dos livros de Edith dos Santos e Emília da Cruz Santos, escritoras quilombolas. Oficina de música com Gabriel Macedo. Bate-papo com o escritor mirim Lucas Iuri. Recital de poesia da Casa de Barro. Bate-papo com a escritora Débora Nittel. Oficina de jardinagem com o projeto Canteiros Coletivos. Show do grupo Zabelê. E bate-papo com o escritor Ciro de Matos. Então, gente, olha só. Ela é pedagoga, especialista em tecnologia educacional e é autora de 6 livros infanto-juvenis. Encerrando as nossas memórias de 2014, eu vou saudar a escritora Érica Falcão. Seja bem-vinda, bom dia, e a gente quer ouvir de você, Érica, um pouco das suas memórias de 2014. Foram muitas na Flica. E, assim, marcou muito o início da minha carreira como escritora, né? Porque foi quando eu lancei o primeiro livro da trilogia junto, em parceria com a minha querida amiga, escritora também. Nós duas escrevemos essa trilogia, Débora Knittel, que é o Eclipse da Lua Azul. Então, foi um momento maravilhoso. Nós fomos recebidas pela Fliquinha. O cenário, inclusive, estava maravilhoso. Assim, até hoje eu não me esqueço, aquela árvore linda, não é? Toda feita de origami. E, assim, só quem foi é que sabe como foi, assim, marcante e especial. Então, o contato com as crianças, estar com você, Mira, foi, assim, maravilhoso, sabe? Foi, assim, um momento muito especial, né? E se a gente for começar a contar aqui, a gente vai passar horas aqui lembrando desses momentos com as crianças, da interação com o público, né?
E o mais interessante foi que, como o cenário parecia que estava fazendo parte da história, porque a trilogia Eclipse da Lua Azul, o primeiro livro da trilogia, fala justamente de a história se inicia numa árvore, né? Então, assim, foi muito especial para mim e para a Débora também, né? Estarmos com vocês naquele momento. E também deve ter sido muito especial para muitas pessoas, inclusive para mim. E eu trouxe aqui para essa conversa virtual hoje uma pessoa que também acompanha a Fliquinha há muito tempo e ela tem um relato sobre esses encontros e sobre o encontro com você. É a Celi Araújo, uma pessoa, ela é contadora de história e esteve com a gente várias vezes e ela vai nos contar agora o que é que ela traz. Vamos ver agora o que é que ela traz para a gente de memória desse encontro com Érica Falcão. Muita coisa boa, inclusive a memória dessa árvore. Eu tenho imagens lindas dessa árvore com o grupo Rocinol, né? Também foi a nossa estreia. A Érica acompanha o seu trabalho, viu? Muito, muito. Obrigada. Com a Eliana Muniz, né? Ana Paula Mira, vocês estiveram agora na festa literária. Acho muito importante, e acho que o tempo é seu, né? Falar das digitais, agora a leitura, né? Os jogos digitais, né? O quanto foi importante, né? O seu trabalho, que bom, né? Nós estamos aqui também muito felizes em estar na Flica, estivemos pela primeira vez em 2014 na Flica. Olha, nossa, que coincidência, é muita história boa, né? A muita. Flica é muita história boa, né? Todas as Flicas foram muito lindas, mas como você, Érica, eu tenho mesmo na memória aquela árvore, eu acho que ninguém nunca vai ver, só quem esteve lá conseguiu ver aquele cenário maravilhoso que a Flica nos proporcionou em Cachoeira, né? Eu sou da terra, sou de Cachoeira, nativa de Cachoeira. Maravilhoso. E fora a Cachoeira em si, que é linda, maravilhosa, quando a gente chega lá nesse evento literário, que é a Flica, a gente simplesmente entra num conto de fadas, eu digo assim, né? Porque tudo é mágico, tudo acontece, então é muito lindo. Eu acho que só quem vai é que entende, assim, a fundo do que a gente está falando, porque realmente é maravilhoso. E estar na Fliquinha é mágico, né? Foi algo mágico, assim, para uma cidade de interior, estar na Fliquinha foi algo mágico, assim, tanto para mim como para todas as pessoas que estiveram lá. E nacionalmente, nosso trabalho, a nossa arte, né? Seja a contação de história, seja os livros, vieram, né, à tona, essa questão da escrita e da leitura veio à tona com a Fliquinha. A gente só tem mesmo que agradecer essa oportunidade, né? Eu quero aproveitar as duas aí, porque uma é contadora de histórias e esteve todos os anos aqui na Fliquinha, e a outra é escritora. Eu queria que vocês, assim, primeiro, Érica, falasse para a gente qual a importância, por exemplo, a gente está numa cidade do interior e a gente traz uma festa literária que já ia para a sua 10ª edição, né, a Fliquinha na 8ª edição. Qual a importância para vocês desse encontro entre esses pequenos leitores e os autores, né? E a contação de histórias, os espetáculos teatrais, para vocês aí que trabalham direto com esse público, qual a importância desse encontro? Olha, assim, quando eu participei, né, em 2014, que eu assim comecei a vivenciar esse projeto que vocês fazem lindo, né, da Flica, eu percebi que como a Flica conseguiu abranger várias escolas, né, que vinham, né, do interior, escolas que não têm a oportunidade, às vezes, de ter o contato presencial com um autor, com um contador de histórias, né, de outras cidades, de outros estados, né, porque vocês trazem também autores e contadores de histórias e teatros de outros estados, às vezes até de fora, né, internacional também, vocês trazem também. Então, isso oportuniza a essas crianças, né? Eu estou focando mais nas crianças por causa do meu público, né? Então, assim, eu acho que é fundamental isso, porque oportuniza essa troca mais próxima. Então, assim, naquele dia, quando eu comecei a contar, eu e Débora, a gente estava contando lá a história, e de repente a gente via, assim, aquelas inúmeras crianças, né? Escolas, assim, que
vieram do interior, né, da Bahia, vieram, e estavam assim com os olhinhos brilhando, fazendo assim, meu Deus, eu estou vendo uma autora de perto, eu não estou acreditando. E depois a gente fez aquela dinâmica, brincando com eles foram para o palco e interagiu com a gente, viu que a gente era de carne e osso, né? Porque muitas vezes eles nem sabem, será que é mesmo? Então eu acho que isso aí foi fundamental para estimular o gosto pela leitura, né? E o processo criativo das crianças de criarem, de quererem ser protagonistas em criar de querer escrever, criar histórias, as escolas fazerem movimentos. Inclusive, teve uma escola que participou, né, com a gente, assim, teve o grupo, foi bem ativo, e que depois o professor, que eu achei maravilhoso, o professor que estava lá junto com as crianças, que era de teatro, ele falou, vou fazer uma peça de teatro do livro de vocês no final do ano. Então, assim, e foi feito. Então, eu achei isso muito bacana. Então, eu só tenho que agradecer, e eu acho que é uma troca mútua. Aí eu acho que foi um presente, não só para Cachoeira, como para o Recôncavo, né, Mira? Cachoeira é um pote ali de arte, de cultura, e ser a cidade contemplada com uma festa literária foi divino para a gente, né? Eu já atuava, né, com o trabalho com a infância, com a leitura, há muitos anos já tenho uns 23 a 25 anos, em média, que eu tenho trabalho voltado para a criança, e a criança ter o contato, né, esses jovens do interior, se juntar com de outras regiões para assistir coisas maravilhosas que a África proporcionou, é divino, né? Só pode ser que foi divino. Foi muito, muito ativo, e aí você conheceu o Grupo Rochinol, o quanto esses meninos cresceram, e o mais importante de tudo é como o Jean Pedro diz, a gente não precisou sair da cidade da gente para mostrar quem somos e o que podemos fazer. Eu acho que a África também trouxe essa possibilidade de dizer que qualquer lugar do mundo tem arte, tem cultura, e que a possibilidade existe, tanto que foi modelo para tantas outras festas literárias que eu venho participando, né? Então, eu acho que foi um presente para a Cachoeira. Foi um presente para o Recôncavo. Eu quero agradecer a Celi pela sua participação aqui, trazendo as suas memórias também. E, Érica, querida, obrigada mais uma vez por estar conosco, eu que agradeço, né, aqui, e trazendo essas lembranças que são tão caras para todos nós. São mesmo. E eu tenho até hoje guardado todas as fotos que a gente tirou juntos, e foi assim, muito, muito, muito maravilhoso. Então, assim, eu só tenho que agradecer a vocês pela oportunidade da gente trabalhar juntos naquele momento, em outros também, né? E, assim, que venha a Flica, que a gente possa passar por essa, né? Vamos dizer, esse momento, e a gente já está passando, e se Deus quiser, a gente vai ter a Flica novamente ao vivo e a cores. Viu? Um grande beijo a todo mundo. Pois é, gente, esse foi o Flica na Rede, especial Fliquinha 2014. Conversamos com as autoras Heloísa Prieto, Lúcia Hiratsuka, Sandra Popoff e Érica Falcão, e com o ilustrador Ato Sampaio. Vimos também as memórias do multiartista Maviael Melo e do astrônomo Fernando Munareto, e saudamos a memória do inesquecível Luiz Augusto, que precocemente nos deixou em 2018. O Flica na Rede tem o apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. E você continue ligado aqui na gente, porque logo mais, às 15 horas, vamos relembrar a Fliquinha 2015 no nosso canal aqui no YouTube. E sabe quem vai estar com a gente? As escritoras Rita Carelli, Estela Mares Rezende e a pesquisadora e contadora de história Salwa Sheck. E tem muito mais, viu? Então eu espero vocês logo mais às 15 horas.